Thiago Minhoca continua por aqui, né? Porque vamos falar do lado perdedor, né? O lado do Fortaleza, que vai começar aí as suas principais competições, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim. Em abril também vai ter aí terceira fase da Copa do Brasil. Extremamente pressionado, né? O que era um alerta, eu acho que depois de mais uma atuação abaixo, né? Como foi nesse segundo jogo, vai começar a Série A com uma impressão muito ruim, né? Tudo bem que historicamente o Fortaleza melhora durante a temporada, né? Ele melhora durante o ano. Mas esse início é muito ruim, né? Assim, acho que não só em termos de resultado, né? Copa do Nordeste ali é só o quarto, né, do grupo dele. Cearense, eliminação, até para chegar na final não foi tão fácil assim contra o Ferroviário, time de Série D. E aí, Thiago Mel, o que falar desse Fortaleza? Eu na quarta-feira aqui eu fui bem incisivo, né? E teve alguns comentários, pô, o Fortaleza irritou muito o Minhoca, né? Por conta do jogo, porque eu acho que a quarta-feira foi algo inadmissível, assim, que o Fortaleza proporcionou, assim, em termos de desempenho, performance, não sabendo lidar com o jogo, né? E todo o contexto do pós-jogo, né? Tanto que teve um torcedor do Fortaleza ali que foi lanchar logo após o jogo do Souza, e ali os jogadores do Souza ali comendo um x-tudo ali, né? Logo na sequência, o que eu acho que bateu forte no elenco. A entrevista do Marinho, ontem, né? No caso, na sexta-feira, ela foi uma entrevista bem diferente do que tinha sido a do Vojvoda, do que tinha sido a do Marcelo Paes. Ali ainda você via certas cartas, né? Vojvoda e Marcelo Paes colocando, pô, peraí, não é para chamar o time de sem vergonha. A gente foi quarto lugar no passado, olha o que a gente já entregou nos últimos anos. A gente confia no elenco, estão exagerando e tudo mais. Mas naquele jogo da quarta-feira, ali não tinha mais o que ser dito. Não tinha como internamente o Fortaleza achar que a reclamação do torcedor ela era uma reclamação errada. Sabe assim, o que aconteceu no jogo da quarta-feira faz todo sentido um torcedor dizer: o Fortaleza não tem vergonha, o elenco não tem vergonha, sabe, pelos jogadores que são, pelos que eles recebem e o que eles proporcionaram dentro de campo na quarta-feira. Então, discordando um pouco do ponto que você traz, eu não acho que o Fortaleza jogou ruim o jogo. Ruim, eu não acho que jogou ruim, não. Eu acho que o jogo do Fortaleza foi um jogo razoável, com momentos que não soube jogar Peraí, meu. O e com momentos. Fortaleza não chutou no gol direito. Assim, eu não Não, consigo achar que isso é uma atuação satisfatória. É o não, quarto tudo colocado bem. da Série A, Thiago Mel. Assim, Tudo bem, mas é a mesma coisa. Eu não uso muleta. A campanha do ano passado do Fortaleza, nem para passar pano e muito menos para fazer a crítica. Só para deixar claro. Obviamente, respeito sua opinião de qualquer pessoa do chat, mas eu não acho que o jogo do Fortaleza, no jogo de hoje, foi um jogo ruim. Mas se você foi um jogo bom, em alguns momentos bom. E aí, se você falou, teve um momento ruim? Teve um momento ruim. E aí eu vou falar a mesma coisa que eu estava falando do primeiro tempo. Qual foi para mim o grande problema do Fortaleza no primeiro tempo? Que o Fortaleza, de novo, não conseguiu chutar na meta do Bruno Ferreira. O Fortaleza, muitas vezes, teve um pouco mais da posse da bola, mas tentando essa bola longa em excesso, mais uma vez, como foi no primeiro jogo, o Fortaleza só foi conseguir fazer algumas jogadas quando utilizava mais o lado direito. E aí eu acho que um ponto que na formação, foi uma formação bem diferente que o Voivoda tentou hoje, um 3-4-3, né? Eu achei que daria muito errado, na verdade, Fábio. Talvez a minha perspectiva perante a sua é diferente, porque eu achei que na escalação inicial, falei, em Fortaleza dificilmente vai funcionar, porque ele não tem um meia, sabe, um jogador de muita intensidade que possa ser agressivo, como era o caso do Pochettino, não tem um bom passador, assim, com um especialista que seria o Rossetto. Então, quando eu olhei ali esse quarteto do meio de campo do Fortaleza, eu falei, como é que o Fortaleza vai conseguir até chegar no ataque, até trabalhando essa bola muitas vezes. E me surpreendeu positivamente o Pikachu, por exemplo. O Pikachu, para mim, foi um dos jogadores
que mais funcionou nesse formato de jogo que o Vojvoda estabeleceu, muito embora, como eu estava dizendo, o erro do Fortaleza, o ponto, e aí, né, o ponto que eu concordo com você, o jogo ruim que o Fortaleza faz, que é onde o Fortaleza tem tido problemas nos jogos anteriores, porque para mim é bem diferente do que aconteceu contra o Souza, contra o Altos, o primeiro jogo contra o Ferroviário na semifinal. Então, aqueles jogos, na minha avaliação, não é que o Fortaleza só não conseguia atacar. O Fortaleza não conseguia sequer progredir. E nesse primeiro tempo, o Fortaleza teve momentos de progressão. A grande questão, que eu acho que onde o Fortaleza mais pecou, houve momentos, para um jogo difícil como era, principalmente, que aí é o ponto que você tem que destacar, o bom sistema defensivo do Ceará, o Fortaleza perdeu janelas ao longo da partida. Houve oportunidades, mesmo que poucas no primeiro tempo, para o Fortaleza aproveitar melhor. E aí me pareceu um time dentro de campo receoso, com medo, sabe? De arriscar, de fazer algo diferente. E aí, queira ou não, a gente tem que olhar o momento que o Fortaleza atravessa. O Mas Fortaleza medo ou falta de capacidade, Thiago? Não, eu acho que é muito mais receio nesse momento. Eu acho que o Fortaleza está muito pressionado, até porque capacidade tem. E aí volta até para o seu argumento lá, né? Basicamente, esse elenco, ano passado, foi 4º lugar na Série A. Nesse exato momento, o Fortaleza vive uma crise técnica como time e principalmente na ideia do que o Fortaleza precisava para esse jogo. Então, o Fortaleza, mesmo sem apresentar um bom futebol, houve oportunidades para tentar fazer o gol. O Fortaleza chegou muitas vezes pelo lado direito, né? Era a jogada mais forte que o Fortaleza tinha, utilizando ali Pikachu junto com o Marinho. Em alguns momentos, se tivesse tido um pouco mais de efetividade, teve uma com o Moisés, teve a cabeçada do Lucero, teve uma com o Sacha, que ele não quis bater no gol, preferiu trabalhar a bola ali com o Marinho. Então, eu acho que o Fortaleza conseguiu fazer um jogo ruim para razoável no primeiro tempo. Obviamente, o cenário ficou mais para ruim, muito por conta do que ele estava necessitando no jogo, que era abrir o placar. No segundo tempo, eu acho que o Fortaleza volta de novo com o volume, não tão bom como foi no primeiro Clássico Rei. O segundo tempo do primeiro Clássico Rei da final, o Fortaleza, para mim, até começou melhor aquela partida. Hoje começou um pouco melhor do que o Ceará, até porque também tinha necessidade de abrir o placar. Mas a grande questão que eu vejo que o Fortaleza, e aí sim é onde vem um lado positivo, Fábio, eu achei que o Fortaleza, após a expulsão, o Fortaleza estava acabado. Na hora que eu vi a expulsão, eu falei, o Ávila acabou de decretar o vice-campeonato do Fortaleza. Eu não imaginava que o Fortaleza pudesse tentar alguma coisa, sabe assim, durante a partida. E após a expulsão, por isso que eu estava destacando, eu não gostei do Ceará quando o Ceará teve a superioridade numérica, porque para mim, antes da jogada do gol, o Fortaleza tem 2 chegadas ao ataque, já mostrando que, independentemente do contexto que ele estava atravessando ali, ele iria em busca do resultado, e para mim, de maneira bastante heróica mesmo, assim, né? Porque, queira ou não, o contexto do Fortaleza, por tudo que vinha atravessando, conseguiu abrir o placar, acho que de maneira justa. O Fortaleza estava mais conectado com o jogo. Curiosamente, me fez lembrar da final do ano passado, também que o Fortaleza estava com 2 expulsões, o Ceará tinha também tido uma expulsão. E quando o Fortaleza estava com o jogador a menos, para mim o Fortaleza conseguiu ter mais ações com o jogo, o Ceará esperou um pouco mais. Então, eu acho que naquele momento ali, eu senti que o Fortaleza foi muito aguerrido. Até ter ali, quando teve a troca ali do Kaiser, né, numa tentativa, porque depois eu percebi o que é que o Vojvoda queria, né? Quando ele fez as 2 primeiras trocas, que ele bota na lateral esquerda o Diogo para tirar o Pacheco, e quando ele coloca também a troca de zagueiros, até porque o Brits tinha se machucado, né, ali durante o primeiro tempo, o Fortaleza até tem, em algum momento ali, um momento que ele estava querendo começar a empurrar o Ceará para trás, né? E eu acho que o Fortaleza já estava mais organizado dentro de campo. É bem diferente quando você observa outros jogos do Fortaleza, que para mim, aí sim, jogos ruins do Fortaleza, Fábio, são jogos onde o Fortaleza não consegue nem recuperar a bola. Onde o adversário, como foi o caso do jogo do Souza, o Souza fazia 1-2, o Souza botava a bola debaixo das pernas do jogador do Fortaleza. Ali são partidas péssimas. Ou no jogo do Ferroviário teve o próprio primeiro Clássico Rei do ano, no Campeonato Cearense, onde o Fernandinho perdeu inúmeras chances. Esse também foi um jogo que o João Ricardo não trabalhou tanto. Então, de uma maneira geral, o Fortaleza,
Ele precisou, no contexto após a expulsão do Ávila, se desdobrar dentro de campo, num contexto, obviamente, contrário, né? Sabendo que era muito tempo para segurar um 1-0 com um jogador a menos. E o Vojvoda, que aí talvez seja o único ponto que eu discordo do que o Vojvoda fez, ele poderia, após ter aberto o placar, já feito a substituição para ter colocado mais um zagueiro. Quando ele deixa o Tinga, juntamente com o Tite, que, na minha avaliação, né, Brites e Tite já era um perigo muito grande, o Ceará, eu acho que pouco explorou isso, a bola aérea do Fortaleza defensivo com essa dupla de zaga não é tão boa, e quando ele perde o Ávila, tudo bem que ele precisava fazer o gol, e quando consegue fazer o gol, de imediato já era para o Vojvoda já ter imaginado que precisaria segurar esse jogo. Ele teve esse pensamento dentro de campo. Vamos segurar, vamos tentar levar para os pênaltis, se for possível. E a partir desse momento, eu acho que o Vojvoda pecou em não repor naquele exato momento. Né? Léo estava mencionando aí, eu confesso que eu não fiquei sabendo dessa informação, que o Davi Luiz estava machucado. Se de fato estava machucado, assim, fazia nem sentido ter levado, então, né? Se for o caso. De toda forma, eu acho que o Fortaleza precisava ter refeito a dupla de zaga. Quando ele estabeleceu que o Tinga seria zagueiro ao lado do Tite ali, eu achei que era um problema seríssimo, até porque o Ceará tinha um especialista nesse jogo aéreo e precisaria, na minha avaliação, ter mais um zagueiro dentro da área, e não à toa, se você olha a jogada do gol, o Tinga tá ali colado, mas mérito pro próprio Pedro Raul, que fez a cabeçada. Não acho que foi um erro do Tinga. O Tinga até erra, de fato, na jogada, mas, queira ou não, tem um mérito também do jogador do Ceará, que cabeceia muito bem ali na jogada. Então, quando, além disso, o Vojvoda foi preciso colocar o time mais para frente, quando coloca o Kaiser, aí vem, assim, 3 minutos depois, o Kaiser sente uma lesão muscular e começa a fazer número. E aí ficou um 11 contra 9, né? O que já era muito difícil, se tornou mais difícil ainda. Fortaleza ali tomando muita chance de tomar o segundo gol, é verdade, muito mais próximo, e tentou o máximo que podia, né? Jogou bola na área, teve ainda uma chance ali em que o Lucero dominou, teve um chute, se eu não me engano, acho que foi do Pikachu, que a bola desvia ali na zaga do Ceará e vai por cima. Então, eu não quero tirar esse jogo específico, Fábio, e fazer associação com o que vem acontecendo ao longo da temporada, só para deixar claro. E aí, se você me perguntar, Minhoca, o que virá para o Fortaleza daqui para frente? Te preocupa? Me preocupa. Porque na soma geral da temporada, o Fortaleza está jogando mal, muito ruim, em alguns momentos péssimo, jogo do Alto, jogo contra o Souza agora, mas esse jogo especificamente, e eu já tinha falado aqui na quarta-feira com você, o que eu gostaria do Fortaleza, isso valeria o mesmo para o Ceará, ganhando ou não o título, o Fortaleza tinha que fazer dos próximos jogos, independentemente do jogo de hoje, uma evolução como time. Uma evolução como time. O que o Fortaleza apresentou hoje ainda não é suficiente, mas eu acho que o contexto, que isso tem a ver muito com o que aconteceu para 2 jogadores especificamente do Fortaleza, que é como o Fortaleza precisa saber se comportar em campo. Há muito tempo eu falo que o Vojvoda não tem que só trabalhar, porque hoje, claro, hoje está muito mais claro os problemas táticos da equipe, né? Obviamente, essa questão do time não estar encaixado e tudo mais, mas psicologicamente é o grande trabalho que o Vojvoda tem que ter com esses atletas. Psicologicamente, Fábio. Sabe por quê? Porque o Fortaleza, na hora que tomou o gol do Ceará, ele perdeu exatamente o Paul Fernandes logo na sequência. Hoje, quando entra o Ávila na partida, em pouco tempo ele já estava sendo expulso. Não pode ter jogadores com esse perfil. São jogadores que têm qualidade, mas que não pode, sabe? Você vai disputar uma Libertadores, você vai disputar a Copa do Brasil, você vai estar... São argentinos, né? Em tese, reis Não, isso. E do mental e entender... da catimba. Não tá sendo. E entender em que momento você precisa ser mais... chegar firme, né? Por exemplo, eu vou pegar até o caso do Brits. O Brits é um jogador que chega extremamente firme. E às vezes ele vai muito ali, quase no limite, na deslealdade. Mas é um jogador que está sempre muito atento ao jogo, sabe? O Ávila, nesse momento, para mim é uma decepção. Acho ainda que tem qualidade para isso. Não acho que é daquela que, pô, contratou um péssimo zagueiro. Não, eu acho que ele é um bom zagueiro, tem uma qualidade de passe muito boa. Acho que é um jogador, mas por isso que eu falo, o trabalho que o Vojvoda precisa fazer com o time é o trabalho psicológico. Por isso, e quando eu digo psicológico, é entender como saber aproveitar os momentos do jogo. Por isso que eu ao mesmo tempo faço a crítica, mas também faço o elogio, porque o Fortaleza, no contexto que ele teve o jogador a menos,
é no momento que o Fortaleza mais acredita para buscar o resultado e busca esse resultado. Então, se o Fortaleza consegue sustentar esse resultado... Mas numa bola até parada, né, Minhoca? Assim, foi um gol achado. Sim, Vamos mas ser faz parte sinceros. do jogo, pô. Não tem nada Não, de tudo irregular, bem. né, na jogada. Não, O que eu mas não tô... quer dizer que tem muito mérito nisso aí. Não, para mim, acho que tem muito mérito. Até porque o Fortaleza, naquele exato momento, ele, como eu estava dizendo, ele tem 2 chegadas ao ataque, consegue o escanteio e consegue fazer o gol. Então, eu não acho que o Fortaleza só ficou jogando essa bola para frente para ver o que é que dava, não. Para mim, o Fortaleza teve organização, principalmente tendo Sacha e Pikachu, 2 jogadores que se entregaram muito ao longo do jogo. Eu critico muitas vezes aqui o Pikachu, mas a partida que o Pikachu fez hoje foi de uma entrega absurda e foi uma arma, para mim, que funcionou em boa parte desse formato de jogo que o Vojvoda estabeleceu. Então, essa ideia que, para mim, o Fortaleza conseguiu, em meio a esse empecilho que teve, é pelo menos o mínimo que eu espero do Fortaleza. O Fortaleza tem que apresentar um futebol, no mínimo, como ele apresentou hoje. O mínimo, quando eu digo mínimo, é quando o jogo estiver difícil, quando o adversário se mostrar capacitado de conseguir bloquear você, lute até o final. Lute até o final. E o Fortaleza, pelo menos, entregou isso. É o ponto que eu discordo completamente de qualquer torcedor do Fortaleza quando vem com o discurso que o time não tem raça, que o time não tem entrega, que o time é desleixado, é blasé. Essas justificativas eu não acho. O grande problema do Fortaleza é falta de organização, é um time improdutivo. Isso a gente tem que falar, porque, Fábio, é uma coisa que me cansa às vezes. Então, hoje a diferença é que teve, assim, teve luta, teve ímpeto, teve entrega, mas criativamente o time ainda é um nada, Pronto, assim. pronto, é o ponto que eu coloco. O que eu estou dizendo é, eu não gosto do comentário do torcedor que acha que o time ele está ignorando, sabe, assim, a partida. Porque às vezes ficar preso é aquela coisa. O Fortaleza abriu o placar com um jogador a menos. Você imagina se o Fortaleza leva para os pênaltis esse jogo e é campeão? Qual seria o discurso? Qual seria o discurso? O Fortaleza lutou até o fim, bravamente, com um jogador a menos, fez o gol com um jogador a menos e ele conseguiu ser campeão. O discurso, e aí o pessoal vai dizer, duvidaram do Fortaleza, o Minhoca só fala... É isso que a gente precisa entender. O resultado, muitas vezes, ele pode, muitas vezes, ficar condicionado daquilo que você já vem atravessando. Por isso que eu digo, você pega o jogo da quarta-feira e você olha com uma perda de título que acontece agora, a tendência é você sair descascando para cima de todo mundo. Eu estou analisando especificamente o jogo. Eu acho que a temporada do Fortaleza é ruim até aqui, com momentos péssimos, aliás, mas o jogo que o Fortaleza apresentou hoje, e até somando com o que foi no primeiro clássico, para mim o Fortaleza foi muito prejudicado por atitudes de alguns jogadores que comprometeram. O pênalti que acabou cometendo, a expulsão do Paul Fernandes no primeiro jogo, a expulsão do Ávila nesse jogo. Não tenha dúvida que o Fortaleza, caso não tivesse um contexto talvez contrário, pudesse ter tido uma possibilidade a mais. Não sabemos como isso teria acontecido, ou se mesmo assim teria sofrido gol. De toda forma, eu acho que esse jogo pode ser, pelo menos, um passo que, mesmo que pequeno, né? Então, nesse ponto, eu acho que o Fortaleza vai precisar demonstrar ainda contra o CRB no meio de semana, contra o Fluminense no outro final de semana e contra o Racing na estreia da Libertadores, esses 3 jogos em casa, para mostrar para o torcedor que o time está evoluindo, que o time está numa progressão de uma crescente que ainda é muito pequena para a gente dizer se de fato é uma progressão de fato. Porque não dá para acontecer o que aconteceu no jogo do Souza, no jogo do Altos, em alguns jogos contra o Ferroviário, sabe? Partidas contra o Ceará, em boa parte delas. Né? Como você vai conseguir saber lidar com esse tipo de situação? Esse, para mim, é o principal ponto onde o Fortaleza demonstrou ao longo do jogo as dificuldades normais, mas eu achei uma partida razoável, com muita luta, que era o que o Fortaleza tinha ali no contexto final, que acabou, obviamente, perdendo o título muito também por conta desse jogador a menos também que acabou tendo. Eu, assim, já falei até no momento que a gente estava analisando o Ceará, né? Mas, assim, me chama muita atenção em 3 jogos o Fortaleza não conseguir fazer, assim, uma pressão ali que faça o goleiro adversário trabalhar. Assim, eu acho que isso é o que, para mim, vendo de fora, né? Obviamente não acompanho de perto como você, Minhoca, o Fortaleza, mas eu acho que isso é muito preocupante. E tem outro ponto que é até defensivo. Quando o adversário chega, não precisa de muito também para fazer gol. Né? Então é um time que não está conseguindo criar.
Defensivamente também, toma Eu gol pra concordo, basicamente todo jogo, só não tomou contra o Ferroviário, né? No jogo contra o eu Ferroviário, concordo, mas mas de é por isso que resto. eu estou dizendo. Eu não quero colocar tudo numa média, não. Porque numa média, eu concordo. Se você somar a temporada Não, mas inteira, assim, hoje eu acho que assim, aquele primeiro tempo do Fortaleza, assim, em tese, né, o time que tá atrás numa final, ele tem que fazer pelo menos 15 minutos bons. E os 15 primeiros minutos, o melhor time foi o Ceará, não foi nem o Fortaleza. eu, Então, eu, eu assim, discordo. Eu eu. discordo porque aí é que tá. O Ceará, o jogo do Ceará não era um jogo de propor, era um jogo de destruir. Então, Então, ele é isso que eu estou foi. dizendo. Ele teve êxito no que ele quis fazer e o Mas, Ceará, o Fortaleza não teve. mas perceba, é porque eu acho que Ceará e Fortaleza, obviamente, em certa medida, são parecidos, assim. Os dois não Ah, gostam não. de ter a bola. Os dois não gostam de ter a Sim. bola. Os dois gostam de jogar na transição. Por que Ceará e Fortaleza, você pegar primeiro, os dois primeiros tempos das finais, a quantidade de lançamento para o ataque dos dois é inúmeras. São inúmeras jogadas. É o Marlon jogando bola para frente para o Pedro Raul. É o Tite jogando bola para frente para o Lucero. É o que os dois mais sabem fazer. Os dois não conseguem, muitas vezes, ter. Tanto que eu critiquei isso na rádio. Que Ceará e Fortaleza estavam fazendo um jogo onde as defesas prevaleciam, porque basicamente cada um falava assim: vai que dá certo aí. E cada defesa conseguiu corresponder muito bem, entendeu? Por que o Fortaleza foi assustado após ter tido alguma chance antes de sair o primeiro gol no primeiro clássico? Não teve. Teve antes também de tomar o gol? Também não lembro, entendeu? Por isso que eu acho que depende muito do contexto, que é quem está favorável nisso. Então, quando o Fortaleza abre o placar, e por isso que eu estava frisando, para mim o erro maior foi do Vojvoda, logo após marcar o gol, não reforçar o seu sistema defensivo. Ele deixou a defesa ainda. Era o Tinga, que era um lateral direito que joga de zagueiro, mas não é bem um zagueiro, e o próprio Tite, entendeu? Então, esse é o ponto que eu destaco. Eu acho que Fortaleza não soube consertar o contexto depois que ele conseguiu o resultado. E aí, queira ou não, levar a pressão com um jogador da qualidade do Pedro Raul no ataque, acabou deixando também o jogo para o Ceará também acabar conseguindo também empatar, e não só empatar, como poderia ter virado. Muito bem. Bom, tem uma corrente, né, de pensamento, eu até vi um tweet hoje sobre isso. Alguém repostou a escalação do Fortaleza e falou que o Vojvoda é mágico de conseguir fazer esse time, esse elenco, conquistar o que conquistou nos últimos anos. Aí eu parei para pensar. Eu peguei o time do Fortaleza e. Cara, quem desse elenco do Fortaleza seria titular em um time de Libertadores, por exemplo, dos brasileiros que estão na Libertadores? Pouca gente. Então Eu me acho que parece que depende, acho que eu acho depende que. do time da Libertadores. Mas assim. É um time que foi G4 do Brasileirão do ano passado. Perdeu só o Hércules, né? O único jogador que perdeu Sim. foi o Hércules. Aí eu jogo para você a pergunta: será que o Fortaleza não é um time que foi superestimado e o Vojvoda conseguiu tirar muito mais de um elenco que agora ele está sendo refém disso, que agora não está conseguindo tirar? Ou o elenco do Fortaleza é realmente bom e, claro, tem um trabalho bom do Vojvoda, ou é mais o Vojvoda que conseguiu tirar de um elenco mediano um desempenho muito alto, e claro, isso nem sempre vai acontecer, ou realmente o elenco do Fortaleza é forte, fez uma campanha que era para fazer, tem o mérito do Vojvoda, mas não é que ele também transformou um time ruim num time bom. Bem, eu vejo que o elenco do Fortaleza é um bom elenco. Eu acho o elenco do Fortaleza um bom elenco. Eu tenho algumas questões de algumas contratações que chegaram. Não gostei da contratação do Diogo, não gostei da contratação do Davi Luiz. Gostei da contratação do Paul Fernandes, mas que tem sido uma decepção até aqui. Gostei da contratação do Ávila, mas é um jogador ainda meio sem tempo, né, para entender algumas coisas do jogo. Não, o ator fez o pênalti no primeiro clássico e foi expulso agora nesse. O Breno, goleiro, mas é um reserva hoje também. Eu acho que eu acho que há muitas vezes, e aí é parte mais do torcedor, há uma tanto e aquela coisa é o que é porque eu acabo sendo alvo aqui de toda forma, Fábio. Porque no ano passado, quando eu fazia ponderações ao Fortaleza, muita gente dizia que eu estava desmerecendo o Fortaleza.
que não era isso. Na verdade, eu dizia, é muito difícil estar disputando um título de Série A contra um Botafogo e um Palmeiras, que tem mais qualidade, tem mais investimento e contratou Deus e o mundo aí na reta final para ser campeão brasileiro. Mas o forte do Fortaleza é o coletivo. Né? Não era muito coletivo de rodar e o time entender. Sem esse coletivo, não tem ninguém que individualmente pegue a bola e bote na caixinha do adversário. Mas eu não tenho como duvidar como o Moisés não é um dos melhores jogadores do Fortaleza. Como é que o Marinho não é um dos principais jogadores? Como é que o Breno Lopes, que hoje não estava disponível, também não é um mau jogador? Vamos lá, Moisés e Marinho, joga em que time da prateleira A da Série A? Não, peraí, pô. Aí também é óbvio que não, pô. Nem jogadores do Bahia. Tu acha que o Pulga também vai tomar de alguém do Flamengo? Sabe assim, a gente tem que ter um pouco de calma para entender que o Fortaleza não vai estar na mesma prateleira que Flamengo e Palmeiras. Não, então o ponto é esse. Então o Vojvoda tá fazendo muito pouco. Aí não é nenhuma coisa nem outra, Fábio. O Fortaleza tem um bom elenco. O Fortaleza não tem um elenco suficiente. Vou pegar o caso. E assim, o Bahia foi oitavo, né? O Fortaleza foi quarto colocado. Acho que tem uma diferença grande. Eu vou pegar o Newcastle da Inglaterra. O Newcastle gastou uma fortuna aí com vários jogadores. É um bom elenco? O elenco do Newcastle é um elenco muito bom. É um elenco para bater de frente com o Manchester City, com o Liverpool? Não é. Não é. Mas é um bom elenco, pô. É um bom elenco. Eu acho até que o Newcastle está decepcionando no campeonato inglês. Mas para quem não acompanha inglês, eu acho que o Newcastle, por exemplo, é um bom exemplo de um elenco muito bem montado que não consegue muitas vezes render dentro de campo. A grande questão é que o Fortaleza não pode ser comparado nunca com o Flamengo. Não pode assim, pô. Ei, Moisés, tu não joga o que o Bruno Henrique joga. Não, então, no Inter. Moisés era titular no Inter? Mas é a mesma coisa com o Inter, pô. No ano passado, o Inter gastou no Borré, no Alário e no Valência. Tinham 3 camisas 9. Então, o Fortaleza não tem como se dar esse luxo, Fábio. Mas o meu ponto é esse, assim, o time, ele individualmente, ele é um time comum. O diferencial é o Vojvoda. Eu não acho. Não é? E aí, eu acho que a gente vai acabar chegando no meio termo, que é exatamente a gente vai concordar na mesma coisa. Eu acho que o Fortaleza tem jogadores que são diferenciais, não são excepcionais. E aí eu concordo, é o ponto que eu só quero destacar. Não tem como o Moisés ser tal qual o Bruno Henrique. Às vezes até ele é até melhor que o Bruno Henrique para algumas coisas dentro de campo que o Bruno Henrique, por exemplo, não sabe fazer. Mas eu preferia ainda mais um Bruno Henrique. Mas o que eu estou dizendo e aí é o ponto que a gente vai concordar. Para mim, a responsabilidade maior desse Fortaleza 2025 está toda no Vojvoda. Toda no Vojvoda. Porque o elenco que ele tem nas mãos, meu amigo, eu falei isso aqui no jogo da quarta-feira. O elenco de 2021 do Fortaleza, mas era infinitamente mais fraco. Mas infinitamente mais fraco do que qualquer elenco que ele pegou depois. Infinitamente mais fraco. Esse trabalho que o Vojvoda faz, ele é importante para jogadores de qualidade renderem. Ele, nesse exato momento, ele tem cometido falhas gravíssimas em muitos jogos. Ele cometeu falha no primeiro clássico da final, ele cometeu falha no jogo agora diante do Souza, cometeu no jogo contra o Vitória. O Vojvoda, na minha avaliação, é por isso que a gente estava frisando aqui na quarta-feira. Se fosse qualquer outro nome, se o Vojvoda tivesse encerrado o ciclo em 2024 e tivesse chegado o Vojvoda 2, um outro treinador considerado promissor, e se tivesse entregando o desempenho de hoje, ele estava demitido. Ele estava demitido. O desempenho atual do Fortaleza, a desorganização dentro de campo, porque eu não estou falando da ideia de time. Ele conhece boa parte desse elenco, Fábio. O time foi 4º lugar no passado. O que é que tem dado errado no Fortaleza? O Vojvoda não tem conseguido dar equilíbrio a essa equipe. O Vojvoda não tem visto dentro de campo esse time crescer, evoluir, progredir, sabe? Eu entendo que ele tem tentado fazer algumas alternativas, mas a partir de agora, como eu tinha frisado na quarta-feira e volto a ressaltar agora, ele precisa começar a repetir a formação. Eu sempre defendi esse rodízio no elenco, mas quando deu certo aquela ideia de fugir do rebaixamento lá em 2022, foi quando ele começou a estabelecer um time. Precisa agora, nesse momento, ele começar a estabelecer uma ideia de time. Claro que vai ter muitos jogos importantes pela frente, vai ter a estreia da Série A, depois tem a estreia da Libertadores, mas eu vejo que o Fortaleza, nesse exato momento, tem um treinador que não está conseguindo ver o momento. Eu frisei aqui na quarta-feira para você, Fábio. O Zé Wellison, para mim, estava sendo o principal jogador do Fortaleza no começo da temporada. O que foi que ele fez com o Zé Wellison? Ele escanteou o Zé Wellison. O Rosseto entrou muito bem na partida. 2 jogos aí sem o Rosseto entrar em campo. Para mim, a responsabilidade maior é do Vojvoda. Não tenho nem dúvida disso. Então, ele é o principal responsável
pelo time. Hoje, por exemplo, e aí dando mérito ao Vojvoda, ele fez uma formação que eu não gostei. Eu não gostei da formação que o Fortaleza... Estou falando antes da bola rolar. Quando eu olhei a formação, eu falei, isso aí tá com cara que não vai dar certo. O Pikachu, para criar jogadas no meio de campo, o Pikachu não cria jogada... Nesse tempo todo não criou tantas jogadas, mas funcionou. Em termos de criação, estou falando de criação do meio para frente. O Fortaleza chegou algumas vezes na área do Ceará. A grande questão é que o Fortaleza, que é o ponto que eu estava dizendo, Fortaleza foi receoso de bater um chute de fora da área. Como é que você passa 180 minutos, né? Foram 2 clássicos. Passa os 45 minutos. Você dá uma bola no gol, sabe assim? Por medo. Qual é o risco que o Fortaleza teria? Sabe, em arriscar um chute de fora da área. Os jogadores dentro de campo não arriscarem esse tipo de jogada. Se o time estava conseguindo, também nem ser tão ameaçado. Então, isso para mim foi o ponto principal. O ponto principal que eu acho que o Vojvoda ainda não conseguiu dar o equilíbrio necessário a essa equipe. Então, eu acho que para mim parte daí. Quando o Vojvoda começar a estabilizar essa equipe, pode ser que o negócio comece a desenrolar, porque o elenco, para mim, é de qualidade. Não é de uma qualidade, volto a falar, do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, de um Inter. Equipes que é só olhar a folha desses jogadores. Olha a quantidade de dinheiro que esses clubes pagam para ter o elenco que eles têm. Mas então, o ponto é esse. Então, o ponto é que o Vojvoda ele consegue tirar mais do que o time. Sempre foi isso. Sempre foi isso. E agora ele não tá conseguindo. Eu acho que é isso. Assim. E isso, mesmo que não fosse. Mas por responsabilidade dele. E aí eu vou pegar também. Um outro exemplo. No jogo contra o Ferroviário, o primeiro jogo, o Marinho estava machucado. O Vojvoda não levou o Pikachu para o jogo. Imagina isso na cabeça do atleta. Peraí. Se o titular não está disponível, por que eu não estou sendo relacionado para o jogo? Eu não estou nem dizendo que está tendo um mau relacionamento, mas eu acho que nesse exato momento está muito perceptível, e eu acho que o elenco também pode estar, não sei porque eu não estou lá, mas eu acho que o elenco está vendo que o Vojvoda está perdido. Qual a zaga do Fortaleza hoje, Fábio? Qual a zaga? Ninguém sabe qual a zaga do Fortaleza. Sabe? Era Kusevich. O primeiro clássico foi Brits com Kusevich. Aí a zaga do primeiro jogo, muita gente achava que seria Kusevich com Tite. Acabou sendo Ávila com Davi Luiz. Aí já nesse jogo, já voltou Brits com Tite. Então, assim, ele está indeciso. Ele demonstra indecisão nesse momento. Ele não tem uma convicção. Porque quando você vai girando o elenco, você sabe como as coisas funcionam. Então, o que é que o Vojvoda precisa fazer, pelo menos na minha avaliação, continuar tentando refazer a equipe. Hoje, para mim, ele foi corajoso o suficiente para vir com uma nova formação, que eu acho que isso não comprometeu, em termos gerais, assim, de caos. O Fortaleza ainda conseguiu se comportar bem. O que eu acho caos, o que aconteceu na quarta-feira contra o Souza. Aquilo ali é caótico. O sistema defensivo do Fortaleza, pelo amor de Deus. O que aconteceu contra o Altos, caótico. O que aconteceu contra o Vitória, caótico. O que aconteceu no primeiro clássico, caótico. O Fernandinho perdeu gols inacreditáveis. Esses jogos, o primeiro duelo contra o Ferroviário, caótico, são jogos onde o Fortaleza jogou muito mal, muito mal. O jogo de hoje, eu não considero isso, eu considero um jogo ok, razoável do Fortaleza, com momentos ruins, com momentos bons, por uma luta que precisava ter, até por conta do contexto que estava atravessando, mas ainda era aquilo que eu tinha frisado na quarta-feira. Se o Fortaleza fosse campeão hoje, eu ainda estaria fazendo essa mesma ressalva que eu estou fazendo agora aqui, Fábio, eu estaria fazendo para o Fortaleza. Eu estaria dizendo, parabéns, Fortaleza, foi lá, tirou o resultado, conseguiu o título do campeonato, mas esse campeonato, ele não é suficiente para dizer que o Fortaleza saiu da crise. Sabe por que não é suficiente? Porque não pode ser um jogo, Fábio. Você vem de uma péssima atuação contra o Souza e pega agora o Ceará, joga bem especificamente o jogo e agora está resolvido? Claro que não. É uma construção. Ano passado o Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste, tempo depois, com crítica naquela época, é bom lembrar. Tempo depois, toma uma goleada do Cuiabá. Do Cuiabá, levou de 5 do Cuiabá. Foi preciso ganhar do Grêmio, suado como ganhou, com aquele quase tomando gol do empate na reta final, para aí depois ter a segunda vitória, uma terceira e a confiança vir. Então o Fortaleza não tem como sanar a sua crise de 2025 com o jogo de hoje, ganhando ou perdendo. Então no jogo de hoje, o Fortaleza poderia ter feito mais, não foi suficiente, foi prejudicado muito por conta de uns jogadores que atrapalhou muito o funcionamento da equipe e obrigatoriamente questões que envolveram ali a equipe dentro de campo, mas queira ou não, pelo menos foi um jogo de muita luta. A partir do jogo contra o CRB, vai ter que ter resultado e um pouco mais de atuação. No jogo contra o Fluminense,
A mesma coisa até chegar no jogo do Racing, que eu considero mais difícil, que aí o Fortaleza vai ter que jogar muito bem. Não dá para jogar meia boca contra uma equipe tão qualificada como é o Racing. O Fortaleza ainda quero ver o Fortaleza na Série A, né? Porque também tem uma corrente que o. Tem a corrente que o Fortaleza, esse início de ano, não tinha fase. Não tinha pré-Libertadores, não tinha Copa do Brasil, ficou só com Copa do Nordeste e Cearense. Isso meio deixou ali um time talvez relaxado. E agora, quando teve que acordar nessa reta final, né, com clássicos e tudo mais, não conseguiu. Até porque futebol não é assim, né? Um passe de mágica e aí tudo volta a funcionar perfeitamente. Né? Então, é aquilo, né? Vamos esperar a Série A. Ainda acho que hoje não dá mostras, assim. Ainda você gostou da atuação hoje? Eu achei, continuo achando pobre a atuação do Fortaleza. Mas tem aquilo, talvez o time na Série A, enfim, vire a chave e comece a desempenhar. É basicamente o mesmo time do ano passado, tirando o Hércules. Não é possível que os caras não conseguem nem jogar de forma organizada. É porque eu honestamente eu não sei se as pessoas estão analisando resultado ou performance. Honestamente falando mesmo, sabe? Porque a performance em boa parte dos jogos desse ano, estou falando a performance como hoje, do que é que diferencia de alguns jogos da Série A do ano passado? Quase nada. Quase nada. A não ser uma expulsão. Mas são adversários bem frágeis, né, meu? Assim, o time não, mais forte do. É por isso que eu estou dizendo. O que Então, é que diferencia em termos de performance do time dentro de campo comparado ao ano passado? Fortaleza não era extremamente dominante contra adversários. Mas era um time muito mais intenso, quando pegava a bola era muito mais vertical. Não tem problema, Fábio. Não à toa, que eu achei um absurdo o que aconteceu, não ter escolhido o João Ricardo o melhor goleiro da competição. Teve vários jogos que o Fortaleza podia ter tomado gol. E estava lá um goleiro excepcional conseguindo salvar o Fortaleza. E aí o Fortaleza ia lá, fazia o primeiro gol, conseguia segurar, o João Ricardo pegando muito. Então, assim, eu não consigo... Eu nos comentários aqui também que eu não consigo nem entender. O cara dizendo que eu estou desmerecendo o Ceará. Eu falei exatamente isso. Eu estou dizendo que o Fortaleza teve dificuldade também pelo bom jogo do Ceará. Se o Fortaleza hoje teve dificuldade, porque o Ceará fez um bom jogo. Se o Ceará tivesse feito um péssimo jogo e o Fortaleza não tivesse aproveitado, eu estava falando exatamente isso. Então, assim, eu não consigo nem entender o comentário de um cara aqui que eu acho que nem compreende, né? Não entende o que eu estou dizendo. Talvez precise de aula de interpretação de texto. Mas o que eu estou dizendo é isso. O Fortaleza hoje teve uma dificuldade porque não tem criatividade ainda suficiente e volto a falar, não vou pegar só os duelos contra o Ceará. O jogo contra o Souza, o time misto do Souza, que eu destaquei aqui, o Fortaleza foi patético. Patético naquele jogo. Ele não passava pela defesa do Souza, sabe? E o Souza passava com tranquilidade pela defesa do Fortaleza. Por isso que eu estou dizendo, o geral, eu concordo. O jogo de hoje é que não. O jogo de hoje, eu acho que o Fortaleza... Não, é assim, o jogo de hoje não foi ruim comparado com o resto, assim, mas também não foi satisfatório. Assim, para ser campeão eu concordo, mas tem um contexto, Fábio. Tem uma expulsão no jogo. Como é que você não coloca um contexto como esse? Como é que você não analisa? Mas o primeiro tempo estava 11 contra 11 e para mim o Fortaleza não jogou nada. O jogo não estava definido. No primeiro tempo jogou mal. No segundo tempo, com o jogador a menos, ele foi lá, tentou. Na terceira chance foi lá e fez o gol. Não tem nesse contexto você não olhar para o cenário também que foi para o Fortaleza. Na hora que ele toma o gol do Ceará, no clássico da semana passada, tem a expulsão logo na sequência. Sabe? Como é que você cobra a partir daí? Porque o jogo até ali, o jogo no 0-0 da semana passada... Mas assim, em condições normais de temperatura e pressão, o Fortaleza não conseguiu ser melhor que o Ceará. Assim. Eu concordo, eu não estou discordando de você. Agora, é porque, eu não sei se você está olhando, porque assim, o Fortaleza é quarto lugar da Série A. Então pega o Ceará e passa por cima, Não é passar por cima, é ser minimamente melhor em um dos três jogos. Tu não acha que não é absurdo o Fortaleza jogar 3 jogos contra um time remontado? E não um time que eu estou concordando. E não dá trabalho pro goleiro que não passa nem segurança, que é o goleiro do Ceará. Eu ressaltei isso. Como é que o Fortaleza tem receio de bater de fora da área? Eu ressaltei esse ponto. O que eu estou dizendo nesse momento é que o Fortaleza, em momentos da partida, ele não conseguiu, e eu até acho que o Fortaleza teve um pouco mais de volume, tanto quando estava no 0-0 do ano passado, e hoje, quando começa o segundo tempo, tem um pouco mais de volume, mas eu acho que foi melhor no primeiro. Mas nesse cenário, o Fortaleza não conseguiu aproveitar o momento. E na hora que precisou corrigir situações, e aí volto de novo, o Vojvoda não soube corrigir a situação. Na hora que eu estou com um jogador a menos,
eu consigo fazer o gol e eu tô sem um zagueiro, meu amigo, na hora eu boto um zagueiro e reforço ali. Eu acho que foi um erro grave do Vojvoda. Principalmente tendo um jogador da qualidade que é o Pedro Raul, um centroavante que no jogo aéreo é muito bom. Como é que eu não coloco mais o zagueiro ali para defender? Então eu acho que parte também dessa escolha. Então, assim, claro, cada um tem o seu direito. Eu só discordo, obviamente, de que, assim, eu não estou dizendo que o Fortaleza foi uma partida ótima, porque a gente está interpretando totalmente errado aqui, gente falando umas bobagens, mas eu acho que o Ceará fez um sistema defensivo bom, como tem sido. O Ceará está 22 jogos sem perder jogando em Fortaleza. O Ceará, acho que tomou 9 gols. 9 gols. Claro que aí pronto, aí se o Ceará agora pegar o Bahia, se tomar 5 do Bahia, isso quer dizer que então, pode ser. Aí vai jogar a Série A, toma 3, toma 2. Porque eu acho que o problema do Fortaleza não está apenas nos duelos contra o Ceará, é na temporada. Contra o Souza, contra o Altos, foi assim, contra o Ferroviário, foi assim. É um problema da temporada. Eu estou falando especificamente desse jogo. Eu acho que nesse jogo, eu acho que o Fortaleza ainda conseguiu fazer um jogo razoável, com momentos bons e ruins. Muito bem, é isso, né? Vamos ver na Série A, né? Vamos ver se realmente a teoria de alguns, que é que o Ceará agora, o Fortaleza só vai entrar em... Quando for competição grande, os caras vão virar a chave e vai voltar a ser o Fortaleza competitivo das últimas temporadas. Acho arriscado confiar muito nisso, mas, enfim. Também são jogos que o Fortaleza fica mais à vontade, né? O seu esquema tende a funcionar um pouco melhor, né, em jogos da Série A, mas pelo que desempenhou até aqui, eu vejo um Fortaleza com bem menos intensidade, não pouca transição, muito lenta em muitos momentos, enfim. Mas é aquilo da Série A, né? Por exemplo, se o Fortaleza começar a Série A bem, esquece, todo mundo vai esquecer isso aí. Esse início ruim, esse jogo contra o Ceará. Se for competitivo, né? Tudo isso vai. E a mesma coisa do Ceará também, viu? Se o Ceará começar mal, ninguém vai lembrar desses jogos também. É porque eu já tinha mencionado antes. Para mim, independia. Se o Ceará perdesse o título, como eu falei lá no meio do Ceará, eu não ia fazer caça às bruxas, como tem muitos do Ceará que está esperando um momento como esse para culpar o Condé. A mesma coisa eu falo do Fortaleza. Não, se ganhasse hoje, pronto, tá aí a resposta, acordou a equipe. Eu já tenho falado isso há muito tempo do Fortaleza. Para mim, futebol é um processo, é um crescimento ou um decréscimo, né? Para você imaginar uma queda de rendimento. É por isso que muitas vezes, quando o time ganha, e eu estou pontuando aqui, e alguns torcedores, seja do Ceará ou Fortaleza, acham que eu estou desmerecendo a equipe, quando na verdade eu estou pontuando um problema que pode voltar a aparecer e não ser suficiente para garantir um resultado. Como muitas vezes um resultado negativo, uma perda de título, como foi para o Fortaleza, nesse caso, e achar que isso é igual a outros jogos. Então, para mim, é o único ponto que, obviamente, como eu já frisei algumas vezes, não é um ponto que eu quero que ninguém concorde comigo, mas é um ponto que eu observo. Eu acho que o Fortaleza, daquilo que ele vinha apresentando, para mim, ele já mostrou uma evolução, vai precisar de mais, ainda não é suficiente, mas vai precisar de mais do que virá. Muito bem, vamos ver se a evolução segue na Série A. Não duvido, tá? Se o Fortaleza começar bem a Série A, também não vai ser surpresa, assim. Eu acho que também pode ter um pouco do relaxamento por boas temporadas, os jogadores ali estabilizados, né? Bons contratos, a maioria deles tem bons contratos com Fortaleza. E aí os caras começaram meio ali desligados e tá tentando ligar agora. E não é assim, mas vamos ligar aqui e já vamos sair jogando. Vai ter, Fábio, mudanças no Fortaleza, né? O Alex Santiago, que é diretor de futebol do Fortaleza, até deu uma entrevista dizendo que mudanças vão acontecer. Não sabemos quais mudanças são essas, mas acredito que é jogadores que estão sendo pouco utilizados. Então, Felipe Jonathan, que hoje é terceiro lateral esquerdo, deve sair. Pedro Augusto, outro jogador que pode sair. Kaiser, que está sendo sondado no Juventude, pode acabar saindo. Tem essa especulação também aí, enfim, de outros interesses de jogadores do Fortaleza. Então, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias, mas deve ter algumas dispensas de alguns atletas e novas aquisições chegando também. Boa, vamos ler alguns superchats, né, pra gente finalizar com o Campinho. O Técio Brilhante falou que o plantel do Fortaleza é muito melhor que o do Ceará, mas o do Ceará tem uma identidade tática sólida em 2025. O Fortaleza não, como o Minhoca falou. O que é surpreendente, porque o Fortaleza tinha uma identidade, assim, ele tinha e desmanchou. Aí o time que não tinha conseguiu ter no curto espaço de tempo.
Quer ver um exemplo? O Fortaleza é melhor elenco do que o Atlético Mineiro do ano passado? O elenco do ano passado? Não é. É melhor do que Não o é. Inter? Não é. Não é. Por Tem isso, vários por isso que eu elencos. falo do Vojvoda, por isso que eu acho Tem da Vojvoda não, dependência. mas a questão é a mesma coisa que eu estava elogiando o Condé. O Condé, para fazer o bom trabalho, talvez não seja, talvez um dos. Talvez o Ceará tenha ali o segundo, terceiro pior elenco da Série A. Eu estou falando em termos de montagem de elenco, o terceiro, quarto e tal. Mas isso não importa. Futebol, o Juventude ficou na Série A e o Grêmio caiu. O Grêmio com a qualidade. Olha o que era aquele Grêmio quando caiu a última vez. Era Não, muito sim. melhor do que. Então, futebol não se faz apenas com os nomes de peso. O elenco do Fortaleza, ele é bom, mas é um time nesse momento que está atravessando uma crise técnica que o treinador, que é uma peça fundamental, não tem funcionado. Por isso que no frigir dos ovos concordamos com a mesma coisa. É o Vojvoda a grande questão nesse momento. O Vojvoda precisa estar bem como treinador para o time render. Muito bem. Tem o Leonardo Carvalho, falou que tem que comparar esse elenco do Fortaleza com o do Sport, que com menos dinheiro se reforçou muito melhor. Há controvérsias, viu? Eu Eu discordo. quero ver esse Sport na Série A aí. Eu discordo. Eu discordo. Eu acho que o Sport fez algumas aquisições muito boas, né? O próprio Sérgio Oliveira, por exemplo, achei uma condição muito boa, mas eu não tenho nem dúvida entre Paciência e Lucero, preferia Lucero, sabe assim, lateral direita, Mancuso, considero um jogador melhor. Enfim, não estou dizendo assim, o jogo é jogo, né? Enfim, mas assim, o momento hoje é melhor do Sport do que do Fortaleza. Né? Mas é bom lembrar, o Sport já teve um dano na temporada. Caiu na primeira fase da Copa do Brasil. O Fortaleza perdeu um título, né? Aqui um título que muitas vezes é uma moeda para cima, né? Cai para um lado ou cai para o outro. Se a gente pegar, o Fortaleza perdeu para o Ceará ano passado, foi G4. O Bahia perdeu do Vitória e foi para a Libertadores. Isso. O Inter perdeu do Grêmio, o Inter foi para a Libertadores e o Grêmio brigou para não cair. Então, Isso. estadual quer dizer alguma coisa, mas não muito, tá? Assim. Bom, vamos pro campinho? Bora. João Ricardo. Deixa eu pensar aqui. Eu vou colocar um razoável para o João Ricardo. Não acho que chegou a trabalhar tanto. Os 180 minutos dele também trabalhou pouquíssimo. Era o ponto que eu estava destacando, assim. O pessoal estava lembrando aqui. Quantas defesas o Bruno Ferreira fez? Pois é, mas quantas defesas também o João Ricardo fez, sabe assim? Foi um jogo muito, muito parecido, os 180 minutos, assim, em termos de ideia. E aí é onde entra o diferencial, um pênalti, uma expulsão, que determina muitas vezes também, assim, uma equipe mais equilibrada em campo, mais focada em campo, para uma equipe mais instável, como é o caso do Fortaleza, na minha avaliação. O João Ricardo, para mim, é razoável. Bom, trio de zaga, Tinga, Brits e Tite. Vamos lá. O Tinga, em algum momento da partida, eu acho que ele ajudou muito. Ele acaba perdendo ali o time da jogada, mas assim, eu já esperava. Na hora que tiver suposta, vai ter uma disputa entre Tinga e Pedro Raul, vai dar Pedro Raul, assim. Logo de cara eu já imaginava que se esse embate acontecesse, que foi a jogada do gol do empate do Ceará, eu sabia que ia dar Pedro Raul. O Tinga é um jogador que ajuda e tal, mas não é especialista, mas eu tenho plena certeza que vai ter muito torcedor do Fortaleza que vai pegar esse lance especificamente para, assim, acabar com o Tinga, assim, o que eu acho um absurdo, assim. Sabe, assim, um absurdo completo. Acho que o Tinga, em alguns momentos, ajudou. Eu vou colocar um razoável para o Tinga. Eu acho que, em algumas jogadas, lutou muito, recuperou muita bola. Não acho que ele cometeu nenhum erro grave. Volto a falar, para mim, o mérito é maior do próprio Pedro Raul, até por ser especialista, né? Nessa jogada. Mas fica um razoável para o Tinga. Brits, enquanto esteve em campo, teve o destempero dele, que é natural também, ali o desentendimento com o próprio Pedro Raul, mas ganhou muitas jogadas, recuperou muita bola importante. Vou colocar um bem pro Brits. E o Vou Tite? colocar um verde musgo. Tite teve uma certa dificuldade em alguns momentos. Os momentos foi razoável. Estava na dúvida entre o razoável e o ruim, mas eu vou colocar um razoável. O sistema defensivo do Fortaleza,
assim, o jogo foi muito para isso, né? Eram os times sempre jogando para a defesa prevalecer. Então, as defesas prevaleceram ali. O único erro do Tite, que por isso que vai ficar nesse amarelo mesmo aí, ele não consegue subir em jogadas aéreas, assim, é uma dificuldade que ele tem enorme, enorme. Por isso que eu acho que o Ávila, ele vai ter que ser um jogador que precisa ter mais regularidade. Pode até antecipar, viu, Alan? Eu já vou avaliar logo o Ávila. Pode colocar um vermelho aí, vermelho forte mesmo. Atrapalhou muito o Fortaleza. Eu acho ele um jogador com uma qualidade, mas esse destempero, essa insegurança dele, que em algum momento ele vai cometer um grave erro, como, assim, queira ou não, ele é quase como o grande nome, né, da final, né, por ter feito a penalidade e por ter sido expulso. Para mim, o Ávila é muito responsável pela dificuldade que o Fortaleza teve ao longo do jogo, assim, uma entrada no meio de campo, pô, no campo de defesa do adversário, sabe assim, não era nem uma jogada de contra-ataque para matar um contra-ataque. Então, assim, uma entrada desproporcional total do Ávila. Bom, vamos agora para o Pikachu, né? Que hoje jogou ali como um ala direita. O Pikachu, foi o jogador que eu mais gostei. Já pode até colocar como melhor em campo. Eu gostei muito do Pikachu. Eu não esperava isso do Pikachu mesmo. Pode colocar o verde até mais forte isso. O que eu mais me impressionei com o Pikachu, não só na saída, muitas vezes, que ele tinha pelo lado direito, né? Mas a consciência de conseguir encontrar boas jogadas de ataque, assim, sabe? Então, ele ajudou muito defensivamente, se esforçou muito ao longo do jogo. Foi uma peça que me impressionou, assim. Eu não achava que o Pikachu pudesse ter sido nesse formato que o Vojvoda estabeleceu, esse 3-4-3, que ele pudesse funcionar. Foi o jogador que eu vi mais influente, mais ciente ao longo da partida. Então, foi um jogador que eu acabei gostando ao longo do jogo. Outro jogador também que me chamou a atenção de maneira positiva, mas não tão acentuada quanto o Pikachu, e esse aí vai um verde musgo, é o Lucas Sacha. O Lucas Sacha fez o segundo tempo muito bom mesmo, assim. Enquanto o Fortaleza ainda podia tentar e recuperar a bola e tudo mais, o Sacha estava lá para ajudar nesse ponto. Diferentemente do Martínez, que aí esse eu vou colocar uma partida mais para ruim. Um laranja aí para ele. Acho que ele não esteve tão bem em parte do jogo. Ainda é um jogador que tem uma qualidade, mas o funcionamento dele eu acho que não foi tão bom como em outros jogos. Eu teria até imaginado uma outra composição ali no meio de campo. Acho que o Martínez não teve tão bem. E o Pacheco também fez uma partida muito discreta também. Vou colocar um jogo ruim para o Pacheco. Acho que em alguns momentos ele recebeu bolas na esquerda, mas não conseguiu progredir. Em muitos momentos também acabei não gostando do Pacheco nessa construção. Acho que até a ideia do Vojvoda de trocar ali a lateral esquerda, para mim, achei interessante. O setor ofensivo, Marinho também bem discreto, para mim também jogou ruim, teve muita entrega, mas... E foi um dos poucos jogadores do Fortaleza que tentou arriscar de fora da área, mas fez algumas tomadas erradas. Fico ali com um jogo ruim, podia também ser um amarelinho aí, um razoável, porque teve alguns momentos bons, mas eu acho que faltou um pouco mais dele, assim, de algumas jogadas. Foi o lado direito. Alan, eu vou até corrigir, porque aí eu vou pesar mais lá do outro lado. Pode colocar um razoável aí pro Marinho, porque foi o lado mais forte do Fortaleza, foi esse lado direito. É porque o Marinho ele não foi tão efetivo. Eu senti momentos que ele poderia ter arriscado um pouco mais, mas ele ajudou, teve participação do Pikachu. O lado direito do Fortaleza, para mim, foi o melhor lado no clássico. Já o Moisés não, que aí é o lado que eu vou pesar mais. O Moisés, para mim, jogou mal mesmo, assim. De fato, fez uma partida sem muita produtividade. Teve uma chance ali no primeiro tempo que a bola sobrou no pé dele e chutou para fora, né? Assim, nem passou tão perto do gol assim, mas não ajudou, não foi um diferencial. E queira ou não, um jogo desse o Moisés era para ser um pouco mais de diferencial. Muito apagado nas duas finais, o Moisés, muito apagado mesmo. E o Lucero até se esforçou muito ao longo da partida, né? Em alguns momentos conseguiu ganhar alguns duelos ali na frente, conseguiu. Eu acho até que fez uma partida razoável também. Acho que eu considero a partida razoável. Ele teve problema. Hoje o Fortaleza, como eu falei até no jogo dos últimos jogos, né? Ser centroavante hoje do Fortaleza está bem complicado, né? Porque às vezes o time
praticamente não aciona o centroavante. E aí o cara tem que viver ali de 1 a 2 jogadas. Então aí um amarelo aí pro Lucero. Bom, banco, né? Pochettino, Mancuso, Diogo Barbosa e Kaiser. O Kaiser já pode botar a bolinha branca, Alain. Ele foi a última troca, mas com 3 minutos não dá para avaliar um jogador lesionado como estava ao longo do jogo ali. Então, senti uma dor muscular, não tem muito o que avaliar ali. Ele estava fazendo um número dentro de campo. O Mancuso, achei razoável a entrada dele. Conseguiu ali ainda ajudar, mas estava fora de posição também. Era mais um esforço. O Pochettino eu achei uma troca até bem coerente do Vojvoda, porque, assim, teria sido coerente, mas ele já estava na beira do gramado para entrar quando tem o gol do empate. Eu acho que era bem acertada essa ideia do Vojvoda, porque muita gente falou assim, pô, era para ter colocado um jogador de velocidade. Poderia ser um jogador de velocidade, mas eu acho que o Pochettino teria dado mais qualidade, porque o Pochettino, ele tem uma característica de ser dos meias, para você comparar ele com o Caleb, com o Kevin Andrade, ele recupera melhor bola. Ele tem essa característica, ele é um jogador muito mais de embate físico, então ele tem essa qualidade, tem um bom lançamento, tem um bom chute de fora da área. Então, na ideia que o Vojvoda pensou que era segurar mais a equipe, né, e o Marinho já estava bem cansado, e tentar fazer essa bola longa, teria sido uma alternativa interessante, porém, acaba entrando quando o Ceará já tinha acabado de empatar, né? E aí ficou um jogo sem muito para ele. Então, coloca aí também um jogo razoável, né? Porque também não tem muito o que falar. Lutou, não causou muito efeito, mas também não cometeu nenhum erro grave na minha avaliação. Se tornou um jogador sem função, assim, na prática, né? Acabou sendo um jogador meio improdutivo, mas ainda conseguiu ali alçar algumas bolas na área. Fica aí esse amarelo para o Pochettino. E o Diogo, eu acho que é a mesma variação do Pacheco. Eu acho que ele entrou melhor no jogo passado. Fica ruim também aí para ele, um laranja para o Diogo Barbosa. Acho que no geral acabou decepcionando aí em alguns momentos. Poderia ter ajudado um pouco mais também. Vojvoda vai ficar com razoável. Acho que fez uma partida, uma formação que eu não achava que ia dar certo. Acabou, na minha avaliação, até bem além do que eu imaginava. Eu achei que ia ser um desastre completo essa formação. E conseguiu, pelo menos, ser razoável. No momento que estava ali com um jogador a menos, fez uma troca que eu achei talvez eu não fizesse, mas acabou até funcionando, né? E depois, com a entrada do Pochettino, que não deu tempo ali, aí não teve muito o que fazer ainda quando o Kaiser se lesiona. Então, acho que é essa avaliação que eu faço. Muito bem, então avaliação feita aí dos jogadores do Vojvoda na perda, né, da perca do título do Campeonato Cearense. Empate em 1-1, até conseguiu ali abrir o placar, mas logo em seguida sofreu empate e o Vojvoda segue sendo freguês aí do Ceará nos últimos anos, né, nas últimas temporadas. Agora 8 jogos sem vencer o rival, temos pelo menos mais 2, né, no Campeonato Brasileiro e também possibilidade, tanto na Copa do Brasil, né, porque os times estão em potes diferentes, podem até já nessa terceira fase ter esse confronto e também na Copa do Nordeste, dependendo aí também da posição dos times na primeira fase. Fortaleza que joga nesse meio de semana, né, contra o CRB, e a equipe do Ceará vai visitar o Bahia na Fonte Nova, compromissos antes da estreia, né, tanto do Fortaleza como Isso. do Ceará no Campeonato Brasileiro. Aliás, aproveitar aí, né, nessa reta final, né, que, enfim, lamentar por algumas pessoas no Superchat que não sabe, né, tem um debate e faz o entendimento, o Felipe Vieira aqui, dizendo que eu falei que o Ceará ganhou na sorte. Parabéns, cara. Você realmente sabe compreender o que uma pessoa fala. Foi exatamente isso que eu falei aqui. 2 horas e 44 de live, foi isso que eu falei. O Ceará foi campeão na sorte. Parabéns, né? Você Não é o contrário, né? Porque você achou que o Fortaleza jogou razoavelmente bem. Então, acho que foi até você não, está é isso. O Ceará foi campeão. aumentando o mérito, né, do E Ceará. por isso é isso. Ele acha que foi isso que eu falei. Ó, mas eu, Felipe Vieira, eu achei que o Fortaleza jogou mal, tá? Se você quiser achar isso de mim, tudo bem. Mas o Minhoca não. O Minhoca realmente achou que foi uma partida
razoável do Fortaleza, que o Ceará teve assim, o Ceará teve muitos méritos, né? Nos 3 jogos. Sim, eu Assim, destaquei isso direto. E ele entendeu que foi isso. Foi uma cagada do Ceará aí. Foi uma cagada grande. Vai embora? não, foi não. Mereceu. Até o Mereceu. susto, Deu uma briga até lá ter e tal. levado o gol foi injusto, viu? Assim, pelo menos pra mim, não é- deveria ter sido campeão até com mais tranquilidade, pelo que apresentou, claro, comparando os parâmetros, tá? O Ceará vindo da Série B, remontando o time, o Fortaleza que já tinha um time feito da temporada passada, se reforçou, né? Então, claro que a régua que eu acho que, pelo menos pra mim, né, pra usar pro Fortaleza, não é a mesma régua a mesma exigência que tem, que eu, pelo menos, vou ter com o Ceará, porque eu acho que são contextos diferentes, né? Mas é isso, análise feita. Valeu, Thiago Minhoca. Bom descanso.